Mas a gente não pode ter só esse tipo de representação, sabe? Porque a gente é LGBT, sim, mas a gente também tá aí no mundo fazendo várias outras coisas e vivendo uma vida além de ser LGBT. Que foi, bebê? Eu tô gravando um vídeo. Ai, meu Deus. Silêncio, tá bom? Amores do Jó, tudo bem com vocês? Eu nem sei como me comportar nesse canal, gente. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Lu e eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Lu e Ponto. E hoje eu tô aqui a convite da Giovana pra assumir o canal enquanto ela tá recebendo o Zion e aproveitando o tempo de licença com a família. Inclusive, eu não posso perder a oportunidade de ser fã de Titi Bless nesse canal, porque eu já faço isso em todas as redes sociais, imagina se eu não vou fazer aqui também. Tô muito feliz que agora tem mais uma criança nessa família pra eu admirar também. Tanto de avião que passa aqui em casa, gente, vocês não têm noção. Eu decidi compartilhar alguns filmes com protagonistas lésbicas, bissexuais, com mulheres que se relacionam com mulheres. Talvez você nunca tenha percebido, mas já não existem muitas obras com protagonistas LGBT, principalmente com mulheres. E muitas vezes as representações que a gente tem são negativas, estereotipadas e com desfechos terríveis, tipo com a morte ou com a infelicidade das personagens. Então, se você tá afim de ver filmes com boas representações LGBT, se liga nessa lista. O primeiro filme que eu escolhi se chama Rafik, e se você já viu esse filme, talvez você esteja pensando que ele não é exatamente um filme leve. De todos os filmes que eu escolhi, talvez esse seja o mais pesado, mas também aquele que desperta mais reflexões, então eu não podia deixar de incluir na minha lista. Rafik é um filme queniano lançado em 2019 e protagonizado por mulheres em frente e atrás das câmeras. Com roteiro e direção de Wanuri Kayu, Rafik conta a história de duas jovens de famílias com rivalidades políticas que acabam se apaixonando. Mas o problema dessa relação não é apenas a questão familiar. O Quênia é um dos países que ainda criminaliza a homossexualidade e por isso Rafik é um filme tão importante. O filme estreou mundialmente em Cannes e foi a primeira vez que um filme queniano participou do evento em 71 anos. Mas, como era esperado, apesar do sucesso de Rafik, o filme foi banido no Quênia. Eu vi entrevistas com a diretora, inclusive tem algumas aqui no YouTube, e ela conta que se recusou a fazer alterações no filme. Por isso, o governo proibiu a exibição de Rafik com a justificativa de que o filme promovia o lesbianismo. Não entendi. Isso é horrível e é censura, mas a gente não pode se esquecer de que coisas muito parecidas acontecem aqui no Brasil, inclusive com esse discurso de que uma obra incentiva a homossexualidade e influencia as crianças a serem LGBT. O segundo filme da minha lista é leve, divertido e absolutamente tudo que eu precisava e não sabia. Um filme de Natal com mulheres amando mulheres. Eu gosto muito de filme de Natal, principalmente aqueles com várias histórias que se cruzam e no final você percebe que todo mundo tá conectado de uma forma. Só que geralmente nessas histórias todo mundo é hétero e todas as relações são heterossexuais. Comédia romântica LGBT, quantas você conhece? E se você conhece, inclusive, comenta aqui embaixo, por favor, porque olha, não é fácil da gente achar. E em Season of Love, praticamente todas as pessoas são LGBT e mesmo assim o roteiro não gira em torno da sexualidade das personagens, na verdade isso nem é uma questão. O filme aborda as relações humanas e também apresenta vivências diferentes de pessoas diferentes. A gente fala muito sobre representatividade LGBT, mas de que pessoas LGBT a gente tá falando? Por exemplo, quantos filmes com pessoas LGBT com deficiência você já viu? Ou quantas pessoas LGBT com deficiência você segue aqui na internet? É muito importante que nas representações LGBT a gente não reproduza mais uma vez um padrão magro, branco e sem deficiência. E eu achei muito interessante que em Season of Love uma das personagens é surda e ela se relaciona com uma mulher ouvinte. Enfim, eu gostei muito de como se desenvolvem todas as relações nesse filme. Mas se tem uma coisa que eu sempre senti falta na minha vida foi de histórias clichês com personagens LGBT. A gente passa a vida inteira vendo história clichê em novela, filme, série, livro e nunca se vê nessas narrativas. O primeiro filme com um casal de mulheres que eu assisti foi Assunto de Meninas e ele é horrível, gente. Aqui vai um spoiler, a protagonista morre no final. E eu gostava desse filme quando eu era adolescente, eu achava que era meu filme preferido, porque era a única referência que eu tinha. A ficção tem uma importância muito grande no imaginário coletivo, e quando a gente só se vê nessas histórias, a gente começa a acreditar que realmente nunca vai ser feliz, que nunca vai ter um relacionamento leve, saudável, que nunca vai ser bem sucedida no trabalho, enfim, que não vai ter uma vida plena. O outro filme que eu escolhi se chama Summerland, ou O Verão das Nossas Vidas. Ele foi lançado agora em 2020 e foi uma surpresa muito
boa. Eu gosto muito de histórias que se passam no período da Segunda Guerra Mundial e eu também gosto muito da Gugum Bata Raw, mas eu não esperava um enredo tão interessante. O filme conta a história de uma mulher que vive sozinha e meio isolada numa cidade pequena da Inglaterra e de repente ela fica encarregada de cuidar de uma criança que veio de Londres. E eu não vou falar mais nada porque eu não quero dar spoiler e porque cada detalhe tá conectado de uma forma, então só fica aqui a minha sugestão pra você assistir a esse filme. O próximo filme que eu escolhi se chama Snapshots e é um dos filmes mais delicados que eu vi nos últimos tempos. Ele se passa praticamente todo dentro da mesma casa, onde se encontram 3 mulheres de gerações diferentes da mesma família: a filha, a mãe e a avó. E durante o tempo que elas passam nessa casa, muitas questões aparecem, elas compartilham as suas experiências e a avó decide falar sobre o grande amor que ela viveu na década de 60. E aí eu vou deixar isso no ar, mas provavelmente você já entendeu de que amor ela tá falando. Além desse filme ser muito sensível, eu gosto bastante desse recurso de voltar no tempo através da narração de uma personagem. Então o filme se passa ao mesmo tempo no presente e no passado da avó. Gente, o último filme da minha lista também é um pouco pesado, mas eu prometo que ele é muito bom. Eu decidi indicar My Days of Mercy, que eu acho que foi traduzido literalmente para Meus Dias de Compaixão. Esse filme é protagonizado pela Ellen Page e eu confesso que isso já foi motivo suficiente para me convencer a assistir. Eu não fazia ideia do que se tratava essa história quando eu comecei a ver o filme. Então eu fiquei muito surpresa quando eu percebi que o tema central de My Days of Mercy é o sistema penal dos Estados Unidos. Ellen Page interpreta a Lucy, que vive com seus 2 irmãos enquanto o pai está preso no corredor da morte, acusado de ter matado a esposa. A Lucy e a irmã são ativistas dos direitos humanos contra a pena de morte e num desses protestos ela conhece a Mercy, que estava no lado oposto da manifestação, gente, a favor da pena de morte. Ué, gente. A princípio eu achei meio surreal essa história, porque como que você se envolve e se apaixona por uma pessoa que tá no lado oposto ao que você defende e acredita? Eu ainda acho meio esquisito, pra ser sincera, mas depois que o filme acabou eu fiquei pensando sobre isso e eu achei muito interessante o desenvolvimento dos personagens, principalmente da Mercy. Ela nasceu e foi criada por uma família com valores muito conservadores. Ela levava a vida da família tradicional norte-americana, branca, heteronormativa e provavelmente nunca tinha se questionado sobre nada. Até conhecer a Lucy. Então pra mim o filme não é sobre a relação das duas, mas é sobre a vida de cada personagem e os seus processos individuais. E tem um outro ponto que eu gostei muito nesse filme. Ele não é só sobre a sexualidade das personagens. Eu digo isso porque muitos roteiros ainda ficam presos nessa narrativa da descoberta e da autoaceitação da sexualidade, e eu acho isso muito importante, eu também gosto muito dessas histórias. Mas a gente não pode ter só esse tipo de representação, sabe? Porque a gente é LGBT, sim, mas a gente também tá aí no mundo fazendo várias outras coisas e vivendo uma vida além de ser LGBT. E eu acho que esse é um tipo de filme que interessa muita gente. Alguém que se interessa pelo sistema penal dos Estados Unidos, por exemplo, pode começar a ver esse filme e de repente se depara com o desenvolvimento de uma relação entre 2 mulheres. Isso é importante porque naturaliza e humaniza os nossos relacionamentos e as nossas vivências. Enfim, esses foram os filmes que eu escolhi e talvez você esteja pensando: poxa, nenhum filme brasileiro, Luí. Pois é, gente, eu não consegui pensar em nenhum outro filme brasileiro além de Flores Raras, então se você tiver uma indicação de filme brasileiro ou de qualquer outro filme com representações positivas, comenta aqui embaixo pra gente conversar. E se você gostou da minha participação aqui, não se esquece de curtir esse vídeo, de passar no meu canal que tem mais indicação de série, filme e um monte de coisa. E Giovana, muito obrigada pelo convite, você é maravilhosa, pode deixar que todo mundo vai cuidar do seu canal com muito carinho. Um beijo e um abracinho em vocês!